Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. E aqui você encontrará sempre palestras consoladoras e confortadoras, os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora e confortadora. Explica-nos de onde viemos e para por que estamos na Terra e qual será a nossa destinação. Aqui no canal Servir e Amar, você encontrará sempre as explicações numa visão espírita dos ensinamentos de Jesus, o código de conduta, o código de moral, o manual de referência de como devemos nos comportar junto aos nossos irmãos de caminhada, enquanto estamos todos a caminho da luz. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados e que possamos juntos fazer um mundo melhor. A prece dos aprendizes do Evangelho para iniciarmos a nossa conversa. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança. És a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. E nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, onde o instrutor espiritual Emmanuel traz até nós palavras esclarecedoras e confortadoras, palavras de vida eterna que nos conduz pelos caminhos do bem e do amor, auxiliando-nos em nossa evolução moral, para que possamos lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, compreender a importância da materialidade na nossa existência e na nossa evolução, mas também compreendendo que todos nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus, o reino de Deus, porque tudo mais nos será acrescentado. Como o próprio nome do livro diz, palavras de vida eterna, são palavras que fazem parte do nosso cotidiano. Emmanuel retira no Evangelho de Jesus, mas principalmente das cartas de Paulo, as chamadas cartas paulinas, versículos onde ele nos mostra a grandiosidade da misericórdia divina, do amor de Jesus e os recursos e os mecanismos que se encontram à nossa disposição. A letra mata? Sim, mas o espírito vivifica. As letras são referências. Não devemos nos importar, muitas vezes, com as interpretações humanas. Daí a doutrina espírita ser tão beneficente e esclarecedora nesse ponto, porque são os espíritos que nos esclarecem, são os enviados do Cristo, são os auxiliares do Cristo, estes abnegados ceareiros do bem e do amor, que vêm traduzir de uma forma compreensível para nós
as palavras do Mestre, assim como as palavras de Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios. Paulo de Tarso é um símbolo de transformação de vida. Conseguiu, na sua própria existência, como Saulo, inicialmente, a transformação para o grande divulgador do Evangelho. E é esse o nosso objetivo. E Emmanuel vem em nosso socorro e em nosso auxílio, com as palavras de vida eterna, para que nós nos alimentemos. Palavras de vida eterna, que sacia a nossa sede. Palavras de vida eterna que iluminam a nossa ignorância. Palavras de vida eterna, as quais nós devemos não só conhecer, mas principalmente fazer uso delas que estão à nossa disposição e ao nosso alcance. E a lição de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, ditado a Francisco Cândido Xavier, é a lição de número 44, ação. E Paulo retira da primeira, e Emmanuel retira da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele retira o versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabemos que no Senhor vosso trabalho não é em vão. E aí ele começa dizendo: nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos e trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar aproveitando. Falar aproveitando para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça. E analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida às trevas ou a sublime ascensão à luz. São os nossos atos, são as nossas atitudes, as nossas vivências, as nossas experiências. Como estamos aproveitando o nosso tempo? Por que caminhos nós estamos seguindo? Estamos no tempo de Deus ou queremos o nosso próprio tempo? As nossas necessidades são elas hoje mais importantes e prioritárias em relação às necessidades dos nossos irmãos? Não estamos todos no mar da vida, sujeitos às mesmas intempéries e às mesmas tempestades? Nós estamos fazendo da nossa existência? Qual é a nossa área de ação? Como nós estamos agindo? A recomendação de Paulo aos Coríntios
Aquele que trabalha no Senhor, o trabalho não é em vão. E como nós estamos aproveitando o nosso trabalho? Sentimos, disse ele. Sentir é fundamental para a compreensão e o entendimento da alegria, da dor e do sofrimento alheio. Sentir a dor do outro, sentir a alegria e a realização dos nossos irmãos. Sentir a presença divina junto a nós no nosso caminhar. Sentir o Cristo como companheiro de todas as horas. Sentir a presença da espiritualidade impulsionando-nos no caminho do bem. Sentir os recursos e mecanismos oferecidos pela misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus como ferramentas à nossa evolução e o nosso aprendizado. Sentir a amizade, o respeito à nossa família sanguínea, à nossa família terrena. Sentir compaixão, sentir piedade, sentir e compartilhar com eles os momentos de realizações, de decepções e de frustrações. Sentir sem julgar, sentir sem condenar. Sentir para compreender que todos nós estamos a caminho da luz. Desejamos, desejar, buscar, bater e abrir-vos-se-á. Pedis e obtereis. Não é este o ensinamento do Cristo? Buscai e achareis. Se desejamos bater a porta, o que esperamos encontrar do outro lado? Se sabemos o que estamos pedindo, com certeza nós vamos obter. Se isto não causa dor, não causa prejuízo, se não causa dano ao outro. Buscai e acharei. Buscai com segurança e sabedoria, e acharás o tesouro que é ser digno e sermos chamados filhos de Deus. É esse o nosso objetivo, né? Buscar, procurar, é esse o nosso desejo, o desejo de ser melhor, o desejo de encontrar a paz, o desejo de estar no caminho certo, o desejo de poder descansar na paz da consciência tranquila, de que fazemos tudo que estava ao nosso alcance no dia e nas oportunidades que nos foram oferecidas. Falamos. O que nós estamos falando? E para quem estamos falando? Do que nós estamos falando? Falas que constroem? Palavras que edificam? Ou palavras que destroem? Palavras que erguem, que curam, que trazem alento e conforto? Ou palavras que machucam? Palavras que ofendem? Palavras que magoam? Falamos, diz Emmanuel, falamos sobre o quê? Nós estamos procurando dar realmente valor ao dom da fala? Nós estamos sendo aqui as falas e as palavras de quem não compreende? Não estamos apenas falando daqueles que não têm o dom da fala, daqueles que foram privados da chamada voz, do aparelho fonador, conhecidos como os deficientes, os mudos, que o tinham na época do Cristo, era muito comum. A Bíblia faz muitas vezes essa referência. Mas esses mudos não está se referindo só ao som. São os mudos porque não tem palavras que elevam, não tem palavras que edificam, não tem palavras que constroem, que animam, que curam, palavras que direcionam. Então, estamos falando simplesmente, estamos pronunciando palavras ou estamos seguindo as orientações do Cristo? No momento oportuno, o Pai colocará em vossas bocas o que precisarás ser dito.
Nós estamos sendo esse instrumento? Nós estamos sendo esta ferramenta? Falamos com propriedade ou estamos simplesmente aqui repetindo palavras sem a mínima noção, levando muitas vezes a crendices e superstições, fomentando a ignorância e omitindo os ensinamentos a quem precisa seguir em frente? Ele diz também: estudamos. Estudar. Estudar é buscar conhecimento, é buscar informações. Estudar é o fazer uso do raciocínio e da inteligência. Se o pensamento é um atributo do espírito, sim, então estudar é fazer uso desta virtude, é fazer uso desta oportunidade. Então, estudar para que nós possamos buscar na fonte cristalina, na fonte límpida, a verdade que nos liberta, a verdade do Cristo. Não vamos mais nos deixar conduzir como simples ovelhas ou touros ao matadouro. Não, nós temos hoje o raciocínio, nós temos hoje a ciência e a tecnologia, a informação ao alcance de todos, mas precisamos discernir com coerência, discernir com propriedade, não ficar simplesmente se encantando com o verniz das palavras. Não vamos simplesmente nos olhar para a intelectualidade, palavras difíceis e bonitas. As palavras precisam ser curativas, as palavras precisam ser iluminativas, as palavras precisam chegar ao coração. É preciso falar ao ouvido para que possamos chegar ao coração. É preciso falar aos olhos através dos simbolismos para chegarmos ao coração. E as palavras, muitas vezes, elas percorrem este espaço infinito. São levadas não mais pelo vento, são levadas pelas frequências vibratórias dos benfeitores espirituais que caminham conosco. Eles levam onde se faz necessário. Não é essa a nossa contribuição? Não será essa a nossa participação neste planeta bendito, quando fomos chamados pelo Cristo para aqui estar, para aqui contribuir, para aqui ajudar? Falamos, até agora, desejamos, falamos, pensamos e estudamos. Para quem? Para simplesmente armazenar conhecimento? Para simplesmente ficarmos como narcisos, simplesmente satisfazendo a nossa vaidade, nosso orgulho e nosso egoísmo? Simplesmente porque desejamos uma plateia para nos aplaudir? Ou estamos fazendo uso das palavras como Cristo fez? Não apenas nos seus sermões, que são que Jesus fez, o sermão profético, o sermão dos ais, o sermão do cenáculo e o grande ensinamento, que é o sermão da montanha. Vamos estudar o sermão da montanha para falarmos de amor. Vamos estudar os sermões do Cristo e os seus ensinamentos para pensar em algo produtivo e salutar. Vamos sentir as palavras de Jesus estudando para que possamos nos comportar como dignos filhos de Deus. Aprendemos. Aprendemos com a dor, aprendemos com a alegria, aprendemos com o erro, aprendemos com as conquistas, aprendemos com as derrotas, aprendemos com as frustrações, aprendemos com as decepções, aprendemos com os nossos irmãos de caminhada, aprendemos com os caminhos que nós estamos a seguir, aprendemos com os desvios e com os atalhos, aprendemos a olhar em frente a nossa destinação, mas aprendemos a observar, sim, a paisagem da nossa caminhada.
Aprendemos com os nossos familiares, nossos entes queridos, os espíritos reunidos pela misericórdia divina, pelo amor incondicional de Jesus, fortalecendo-nos em nossa caminhada, auxiliando-nos, ofertando-nos sempre recursos e mecanismos, exercitando as nossas pequenas virtudes de paciência, de tolerância, de piedade. Sim, aprendemos dioturnamente, todos os dias e todas as horas. Onde e com quem estivermos, temos sempre o que aprender e também sempre temos o que ensinar. Influenciamos e somos influenciados. A educação, sim, é também parte da nossa evolução. Educar, o Cristo foi um grande educador. Ensinar é só o conhecimento, é só a informação. Educar é vivenciar, praticar, exemplificar. E isso nós aprendemos com os ensinamentos de Jesus. Nós aprendemos quando buscamos estudar as obras da codificação. Quando buscamos estudar os ensinamentos dos espíritos superiores. Aqueles, sob a supervisão do Cristo, trouxeram a codificação kardeciana. Ali, nós compreendemos não apenas que o mundo espiritual existe, mas compreendemos que nós somos essa dualidade, espírito e matéria. E os benfeitores deixaram para nós um legado de aprendizado que nós ainda estamos muito distantes de conhecer o verdadeiro significado. Mas procurando estudar todos os dias um pouco, é como se iniciássemos uma caminhada, sim, de 1000 quilômetros, mas sempre temos que dar o primeiro passo. Estudar é buscar para aprender e para ensinar. Ele diz, conhecemos. Muitas pessoas conhecem, mas pouco fazem. Muitas pessoas conhecem, mas não sabem. Conhecer é do físico, conhecer é matéria, conhecer é materialidade. Saber, sabedoria, é do espírito. Conhecer, mas precisa colocar em prática. Se conhece, mas não faz uso, se conhece e não procura uma utilidade para esse conhecimento, é inútil. Não seria essa a recomendação do Cristo? Buscai tesouros no céu, porque lá a ferrugem, as traças e os ladrões não consomem? Então, o que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento? Onde estamos aplicando? Como estamos aplicando? E por que não estamos aplicando? Então, conhecer para melhor discernir. Discernir melhor para acolher. Acolher para confortar. Confortar para levar a paz, o equilíbrio e a harmonia, levando aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Ensinar. Ensinar vem na sequência. O ensinar aqui é simplesmente levar as criaturas, sendo para eles a letra que eles não conhecem, a palavra que eles nunca ouviram. Levar, ensinar, é mostrar através da prática, é exemplificar através dos atos. Conhecer, estudar, sim, nós temos, mas como estamos colocando isso ao alcance de todos? Sim, porque muitas vezes as pessoas conhecem, estudam, mas na vida prática, no dia a dia, fazem tudo diferente ou ao contrário daquilo que conhecem, que estudam e que desejam, principalmente para os outros. Então, ensinar é assumir responsabilidade. Ensinar é para ter para si o sentimento de caridade. Sem caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, que nós possamos não só
ter a paciência, mas ensinando como todos nós estamos a caminho da luz, como todos nós vivemos as mesmas situações, todos nós somos responsáveis por todos. Ensinar com amor, ensinar para sustentar, ensinar para que as pessoas não cometam os mesmos equívocos e os mesmos enganos. Ensinar para que nós possamos olhar o nosso próprio exemplo do que nós representamos para aqueles que caminham conosco. Analisamos. Analisar, muitas vezes as pessoas analisam para julgar, analisam para condenar, analisam de uma forma pejorativa, vendo somente o negativo, o ruim, o promíscuo, as falhas, os erros. Não, nós devemos analisar. Será que a pessoa, será que o nosso irmão, será que o nosso semelhante, será que o nosso familiar tem o mesmo acesso à informação que nós? Será que ele está na mesma escala evolutiva que nós? Será que ele também teve as mesmas oportunidades que nós? Será que ele vive as mesmas circunstâncias que nós estamos vivendo? Nós analisamos as conquistas, as vitórias, o sucesso. Nós olhamos a bailarina, e que todos nós aplaudimos e admiramos. Mas quem consegue simplesmente analisar o seu sacrifício, a sua renúncia? Quantos conseguem analisar as suas dores para conseguir alcançar o seu objetivo? Assim somos nós. Por que não analisarmos o bem que se faz? Por que não analisarmos aqui a vida que a criatura procura levar dignamente, superando as suas imperfeições, procurando superar a cada dia as suas más tendências, procurando afastar de si essas companhias e sugestões que acabam ainda atraindo por erros do pretérito, por falhas na nossa conduta moral. Analisar, sim, o próprio Cristo nos ensinou que nós não podemos fechar os olhos e não ver a fome, não ver a guerra, não vermos a violência e não enxergarmos a drogadição. Sim, devemos analisar tudo isso e ver o que está ao nosso alcance para que possamos erradicar todos esses males morais e materiais que ainda fazem parte de um mundo de provas e expiações. Mas devemos analisar os valores, devemos analisar todo o sucesso, todo o esforço das criaturas para levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Devemos analisar tudo o que os benfeitores espirituais nos fizeram. Sim, trazendo não só a revelação espírita, não só os conceitos e postulados, mas trazendo-nos um mundo que está ao nosso alcance, sem condenação, sem penas eternas, onde a cada um segundo as suas obras. E ele encerra trabalhando, o trabalho digno, o trabalho que edifica o homem. Não é só o trabalho material, não é só a mão de obra física, não é só a mão de obra pesada. Trabalhar as nossas pequenas virtudes, trabalhar as nossas más tendências, aproveitar, sim, o nosso conhecimento pretérito, nosso conhecimento de vidas passadas. Trabalhar no sentido de fazer avançar os irmãos que caminham conosco. Trabalhar o Evangelho de Jesus nos corações que o ainda desconhecem. Trabalhar a misericórdia divina a todos aqueles que sofrem e padecem das enfermidades do espírito e do corpo. Trabalhar por um mundo melhor. Trabalhar pela harmonia e o equilíbrio junto àqueles que caminham conosco.
no lar doméstico, no ambiente de trabalho, nas convenções sociais, sim, nas casas espíritas, nos templos religiosos, trabalhar para que o preconceito seja erradicado, trabalhar para que simplesmente possamos levar os ensinamentos de Jesus, deixando-os ao alcance de todos. Preconceito e discriminação, qualquer que seja a denominação religiosa, é um trabalho para todos nós espíritas, para todos nós que já estamos buscando o reino de Deus aqui neste planeta bendito que nos acolhe. Então, que possamos sermos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.